Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Eu sou a Adriene, evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, e meu pastor é o pastor presidente Damião Santos. Nessa semana, vamos estar estudando a lição 5 da revista de jovens. Casa Publicadora CPAD, Benção do Céu. O título dessa semana é A Falta que Faz um Líder. Texto principal. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21 e 25. Resumo da lição. Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Leitura semanal. Segunda-feira. Juízes, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Um período de transição. Terça-feira. Jeremias 23, versículos 1 e 2. Deus corrige os maus líderes. Quarta, Jeremias 23 e 4. Deus estabelece bons líderes. Quinta, Oséias 4 e 2. Quando o líder não cumpre com o seu papel. Sexta, Juízes 17, do versículo 1 ao 21, depois do versículo 25. A falta de uma liderança. Sexta, Eclesiastes, capítulo 8, do 1 ao 10. A obediência ao rei. E sábado, Eclesiastes 7, o verso 1. A importância de um bom nome. Os objetivos da lição dessa semana são mostrar como se deu o período dos juízes, conscientizar a respeito da falta de um líder, apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. Temos a interação com o professor, orientação pedagógica, temos também o texto bíblico, Juízes, capítulo 2, do versículo 7 ao 14, você vai ler em sala de aula com os seus alunos. Temos a introdução e 3 tópicos, cada um com 3 subtópicos. O primeiro tópico diz assim: o período dos juízes. Com o primeiro subtópico, o livro de Juízes. O segundo, a liderança dos juízes. E o terceiro, o contexto social dos juízes. Temos aqui uma lâmpadazinha e a palavra pense. Ponto importante, um subsídio. E vamos agora para o segundo tópico que fala assim: a falta de um líder. Com o primeiro subtópico, o problema. Segundo, as consequências gerais. E o terceiro, as principais consequências. Temos mais um subsídio. Mais uma luzinha com o nome pense. Ponto importante. E vamos agora para o terceiro tópico que diz assim: a solução. Com o primeiro subtópico, a inevitável necessidade de transição. Segundo, o investimento nos mais jovens. E o terceiro, deixando um legado positivo. Mais um subsídio. Conclusão da lição. Anotação do professor. Estante do professor. Temos aqui mais uma indicação de livro. A hora da revisão. E vamos agora para o conteúdo da revista. Vimos aqui como é importante termos o cuidado de não deixar faltar líderes em empresas ou na obra do Senhor. Imagina só uma casa sem liderança, uma empresa sem liderança, a igreja sem liderança, a sociedade sem liderança, melhor dizendo. Como seria o mundo se não tivesse lideranças? E nós vimos aqui que para o povo de Israel, povo hebreu, não foi fácil. Porque, infelizmente, o Josué, ele não trabalhou o seu sucessor. Ele não trabalhou uma pessoa para colocar em seu lugar. Ele faleceu aos 110 anos e não deixou líderes. E essa lição
vai mostrar para nós as consequências que tem quando não existe líderes. Em Juízes capítulo 21 e 25, ele vai falar sobre: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa lição dessa semana vai ser voltada para o livro de Juízes, mostrando ali o que aconteceu com aquele povo por entrar na terra de Canaã e não ter um líder. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. A lição desse domingo estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Então vimos que enquanto aquele povo estava sendo liderado por Moisés e por Josué, eles foram bem-sucedidos. Apesar da desobediência, apesar das murmurações, nós sabemos que entrou um povo na terra de Canaã. Não foi justamente aquele povo que saiu da terra do Egito, porém foi uma geração nova. Assim, nós sabemos muito bem disso. Mas, por Josué não trabalhar o seu sucessor, esse povo fica sem liderança. E o que acontece? Por eles não conhecer a Deus como o pessoal que saíram do Egito conhecia, eles também se corromperam, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nós não sabemos dizer se foi a falta de liderança de Josué, foi uma falta de cuidado dele, de atenção dele, ou se esse povo precisava realmente ter um encontro com Deus. E quando as pessoas elas precisam conhecer ao Senhor, o Senhor também permite que falte liderança para que assim ele trate com essas pessoas. O período dos juízes. Olha só, o primeiro subtópico diz assim: o livro de Juízes é um livro histórico do Antigo Testamento cuja autoria é desconhecida. Ele relata a história dos chamados juízes que governaram o povo de Israel no período que compreende a morte de Josué, a ascensão de Saul como rei. Como uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel na época. Este exame nos mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. O Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando ele se arrepende de seus erros e o busca. Então, aquele povo, quando Josué morre, cada um ficou à deriva. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava bem aos seus olhos. E vimos também que eles sofreram aí uma grande e terrível guerra naquele tempo, né? Foi um tempo de guerra, tempo de confusão, tempo de muita coisa. Então, nós sabemos que quando desobedecemos a palavra do Senhor, então tem consequências sim. Se você faz o que é certo, as consequências serão boas. Se faz o que é errado, as consequências também vêm e não são nada boas. E aquele povo sofreu o juízo de Deus. Sofreram bastante. E o que acontecia? Quando aquele povo estava sofrendo, Deus levantava juízes. Para explicar melhor para vocês, pessoas usadas por Deus para levar aquele povo a uma determinada vitória. Deus, quando via aquele povo sofrendo e eles clamavam a Deus, Deus levantava alguém que soubesse liderar para que assim libertasse o povo. Quando aquele juiz ou juíza morria, esse povo esquecia novamente de Deus, começava a fazer tudo errado novamente e assim eles caíam mais uma vez em sofrimento. Deus permitia eles sofrer para eles chegar junto do Senhor. O Senhor levantava mais um juiz. E eu vou mostrar para vocês aqui no segundo subtópico que diz a liderança dos juízes. Os juízes mencionados nesse livro são Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibsam, Elon, Abidom e Sansão. Eli e Samuel pertencem a esse grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes.
Sendo assim, 14 é o número de juízes registrado nas Escrituras. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. 14 nomes mencionados numa época de mais ou menos, uma época de 410 anos. Esse povo, quando entrou na terra de Canaã, eles passaram esses 410 anos lá e passaram-se esses 14 juízes. Porém, Eli e Samuel, eles não entram nessa história dos juízes. Samuel e Eli, eles já entram no livro de 1 Samuel. Acerca da data a que se remontam os registros desse livro e de seu autor, há muitas controvérsias, e são temas que embalam acalorados debates. Entretanto, segundo a tradição do Talmud, foi Samuel quem o escreveu, e refere-se ao período do tempo dos seus registros entre 1390 e 1050 a.C. Entenderam? E aí nós vamos falar sobre a dificuldade que é a falta de um líder. Como que um povo vai chegar a uma determinada área, a um determinado lugar, se eles não têm um líder, se eles não conhecem esse lugar, se eles não têm direção. Então, cada um faz as coisas do seu jeito. Nós sabemos que em uma casa tem que ter um líder, né? O esposo e a esposa, o esposo é o líder e ali ele vai liderando a sua casa. A esposa vai ajudando. Se não tiver um líder, vira bagunça. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe onde vai chegar. Numa empresa, tem liderança. Na igreja, tem liderança. Já pensou uma sociedade sem liderança? A dificuldade que é, que até com liderança já não é fácil. Imagine um grupo, vamos falar um grupo da igreja de louvor, sem líder, sem nada, como esse grupo se organiza? Como eles organizam a festa? E o fardamento? E os louvores que vão ser entoados ao Senhor? Fica difícil. E muitas vezes hoje nós vemos líderes que não estão preocupados nessa área. Ou então, às vezes se preocupa com outras coisas e não se preocupa em colocar uma pessoa, preparar uma pessoa para determinada função. Essas informações do livro dos Juízes registram fatos de uma época de guerras e combate que trouxeram prejuízos e sofrimentos ao povo de Israel, como falei antes, a falta de unidade entre o povo de Deus como resultado da falta de uma liderança consolidada e permanente. Então, esse povo não tem unidade, cada um vive por si, como a desunião de um povo torna-o presa fácil dos seus inimigos. E o grande sofrimento de uma geração inteira pela falta de um líder espiritual forte. Então, eu li aqui para vocês compreenderem o que eu falei até agora. O contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões. Não havia rei em Israel. Juízes 18:1. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21 e 25. Essas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditava que era livre para fazer o que bem desejassem. A desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Esse povo, eles faziam o que eles imaginavam, o que eles queriam. E é o que acontece muito hoje. Se você é líder e não prepara sucessores, o grupo acaba, a empresa vai à falência e assim sucessivamente. Não é fácil. Então, na luzinha que eu falei para vocês que tinha a palavra pense, tem uma pergunta para nós pensarmos. Josué deveria ter pedido ao Senhor um sucessor? O que é que você acha? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber. E o ponto importante. As escrituras sagradas mostram que a falta de um líder permanente trouxe sérias consequências para todo o povo de Deus. Por isso aí nós já vemos. Se você é líder, está pensando ou está sabendo que seu tempo nessa área que você está trabalhando, está terminando, já se preocupa em pedir ao Senhor uma pessoa para liderar, para que esse grupo, para que essa função que você está fazendo não venha ter sofrimentos. E nós sabemos também que não é nada fácil e precisamos estar em oração, pedindo ao Senhor sempre que não nos deixe sem liderança.
porque aconteceu há muito tempo atrás, mas pode acontecer hoje também. Se a igreja não se preocupar, se nós não nos preocuparmos, podemos cair em maus bocados, maus mãos de líderes que não são enviados por Deus. Temos que ter este cuidado. A nossa nação precisa de líderes que o Senhor venha colocar para liderar bem e que nós possamos ter uma vida mais tranquila nessa área. E na casa do Senhor também precisamos estar orando ao Senhor por líderes. Não podemos deixar de fazer isso. E aqueles que estão liderando também se preocupar bastante em colocar sucessores, pessoas fiéis, pessoas leais ao Senhor, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Aconteceu, passaram-se 14 juízes para Deus poder colocar um rei. Vocês vão estudar isso e vocês vão entender. No nosso segundo tópico diz assim: a falta de um líder. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez, o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela porque andavam como ovelhas que não tinham pastor. Você vai encontrar essa passagem em Mateus, capítulo 9, versículo 36. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. A primeira: devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho. E a segunda: a falta de líderes segundo o coração de Jesus é uma tragédia. Vamos estar atentos a isso. E nós vamos ver que apesar de uma dificuldade, de uma situação terrível, tem solução, né? O Senhor sempre mostra a solução. Ele mostra as consequências da falta da liderança, mas Ele também mostra a solução para que a gente entenda que tudo ajeita, o Senhor está no controle de toda a situação. É só termos o bom senso de estarmos buscando ao Senhor que dá certo. O segundo subtópico diz assim: as consequências gerais. Quais foram as consequências gerais daquele povo? A falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar, segundo a experiência de Israel, período dos juízes, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, a si mesmo e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. Em todas as áreas precisamos de líderes e a nação não fica fora disso. Então fiquem atentos a isso. Como igreja do Senhor, devemos clamar a Ele pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo caráter seja libado. Então, precisamos sim estar em oração, orando ao Senhor para que Ele não deixe faltar a liderança. Liderança, sim, constituída por Deus. Hoje em dia, sabemos que a oração, muitas vezes, é muito pouco quando vai se escolher líderes. Porque, às vezes, a necessidade é tão grande que as pessoas, elas oram pouco, colocam qualquer pessoa. Precisa de pessoas fiéis a Deus para que a obra do Senhor venha crescer. E não mal líderes. As principais consequências. As consequências da falta de uma liderança permanente são inúmeras. Porém, as principais, de acordo com o livro de Juízes, são confusão social, o caos moral e a apostasia. Basta o Senhor deixar as pessoas mais folgadas um pouquinho e elas assim já esquecem de buscá-las, né? Infelizmente, nós seres humanos temos que estar atentos a isso, buscando ao Senhor para que não venha cair nessas faltas, nesses defeitos, nessas falhas. Mais um segundo pense que diz assim: vou perguntar para você que é liderado. Você valoriza seus líderes?
Vocês sabiam que vocês precisam valorizar os líderes de vocês, ajudá-los, orar pela vida de cada um, porque nós sabemos que não é fácil tomar decisões, não é fácil liderar. Temos que estar sempre buscando a Deus, a direção certa. Muitas vezes todo mundo pode tudo, mas o líder tem que estar atento, porque o líder também, ele não pode errar. Qualquer coisa que o líder faz, o pessoal já vê. Então, liderados, orem pelo seu líder, orem pela sua líder e peça ao Senhor que continue abençoando, dando sabedoria e faça de tudo, estude a palavra do Senhor. Ajude essa pessoa na liderança dela, assim como Josué e Caleb estavam com Moisés e o ajudaram. Então, vocês precisam também ir neste caminho. Temos um ponto importante. A liderança precisa de respeito e apoio para exercer seu trabalho com excelência, viu? Então, vocês precisam estar ali orando, apoiando. Com certeza, Deus escolhendo a pessoa certa para determinada área, essa liderança vai ser bem sucedida. Esse líder estará na direção do Senhor e será a bênção. Temos agora a solução. Tá vendo que o Senhor Jesus, ele está no controle de tudo? Apesar dos pesares, apesar da gente ver as dificuldades, nós sabemos que o Senhor tem a solução para tudo. Primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: a inevitável necessidade de transição. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus. Números 27, 15 ao 21. E apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa de sucedê-lo. Amém? Então, os líderes têm que estar preocupados, sabendo que a obra é do Senhor, preparando pessoas. Esse é o papel do líder, é estar olhando ali qual cada um, o que Deus tem na vida de cada um. O Senhor dá essa sensibilidade para quem busca Ele, para quem ora. O líder ali, ele sempre está vendo quem é que gosta de estar fazendo aquela função junto dele, quem sempre está ali apoiando, quem sempre está ajudando. E eles podem sim, com a orientação do Senhor, orando, o Senhor mostrar para eles quem é a pessoa que vai fazer essa transição, essa pessoa que vai suceder para que aquele grupo, para que aquele trabalho, aquela obra do Senhor não venha a sofrer. Elias, ele preparou Eliseu, né? Nós sabemos que Elias também teve uma pessoa muito importante do lado dele. Eliseu sempre estava ali. E veja que obra linda Deus fez na vida de Eliseu. O investimento nos mais jovens. O Senhor também, ele não se prende à idade. O Senhor usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E os jovens, eles não estão fora do propósito de Deus. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. 1 Samuel 3, 1 ao 14. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou dificuldades por ter exercido o ministério pastoral sendo ainda muito jovem. Precisamos sim estar preparando os jovens, porque eles são o futuro da nossa nação. Então o Senhor, ele quer sim usar jovens, porque o Senhor olha para a força, né? A palavra do Senhor diz assim: jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, que o jovem ele tem força, ele tem energia, coisa que as pessoas mais velhas já passaram por essa fase, e as forças acabando. As pessoas sabem que existe sim morte, existe sim doenças, ninguém está livre, estamos na terra ainda e sabemos que a obra não é nossa, nós somos passageiros, passamos por aqui. Quando Moisés, ele viu que o tempo dele estava findando, o Senhor escolheu a Josué e colocou no lugar de Moisés e ele fez a obra. E bem assim é nós, temos que pegar esse exemplo. Cada dia que passa, vamos ficando mais velhos, mais velhas, e as energias da gente vai mudando, vai ficando diferente, não é a mesma coisa de jovens. E assim o Senhor, ele se utiliza dos jovens também. Lógico que não estou dizendo que as pessoas mais velhas, ela não tem os méritos dela e que ela também não trabalhe, com certeza sim. Mas nós
Temos que estar preparando pessoas mais novas do que nós para estar fazendo a função que estamos fazendo hoje. No terceiro subtópico diz assim, deixando um legado positivo. Sabemos que legado é diferente de herança. Herança é aquilo que é deixado de pai para filho, ou alguém que foi lá e deixou algo que tem para outra pessoa, financeiramente falando. E legado não. Legado é diferente. Vamos ver o que é legado? O que é um legado? Segundo o dicionário, OAI significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplos de vida. Não podemos também nos esquecer de que, nas Escrituras Sagradas, alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento e não podem ser vistos como referencial a ser seguido. Tomemos como exemplo o rei Acabe e a rainha Jezabel, que eles ali foram símbolos de idolatria e apostasia. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo das mãos dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir sua vontade. Ele menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. Toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações, até que Cristo venha. Amém? Qual é o legado que você está deixando para esta geração hoje? Tem líderes que saem de certa função e as pessoas dizem, graças a Deus que saiu, não suportava mais. E tem pessoas que deixam um legado tão grande que as pessoas não esquecem delas. Lembrando também que pode acontecer dos liderados, eles se firmarem no líder. E o líder sempre tem que estar ensinando para os liderados que a confiança, a fé tem que ser no Senhor Jesus. Liderados não seguem líderes, que Jesus é o centro de tudo na nossa vida. Por isso também que acontece muitas vezes dos liderados se apegar tanto a líderes e quando aquele líder sai daquela função, infelizmente muitos se afastam do caminho, saem da direção, porque eles estavam firmados na liderança humana. Isso nós temos que estar atentos, ensinando para nossos liderados. Amanhã, se sairmos de tal função, eles continuam firmes, porque eles seguem a Jesus. A conclusão. Aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder segundo o coração de Deus e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que, futuramente, venham servir ao Senhor exercendo uma liderança que glorifiquem o seu nome. Glória a Jesus por isso. Os líderes sempre têm que estar atentos ali naqueles liderados. Tem aqueles jovens mais comprometidos com a palavra do Senhor e a gente vai colocando eles na escola bíblica. Olha que legal, você pode deixar ele dar um tópico, um subtópico, você vai chamando ele de pouquinho para ir ali treinando e fazendo o que você está fazendo, porque amanhã, se precisar mudar, que a gente sabe que sempre muda, estamos hoje aqui nesta função, amanhã não sabemos o que estaremos fazendo, aquela função não vai ficar em falta. Vemos muito isso acontecer. Numa sala de aula da escola bíblica, muitas vezes não é preparado professores e a sala de aula ela passa um tempo ali, sem professores, os jovens, adolescentes ou qualquer outra faixa etária fica sem professor e traz consequências para a obra de Deus. Outro caso também que pode acontecer é se o líder ele não estiver debaixo da direção do Senhor, se ele não estiver focado no que o Senhor quer que ele faça, cuidar daquelas pessoas, eles faltam por qualquer motivo. E quando precisa faltar até por motivos justos, porque estamos na terra, adoecemos e etc., eles ficam sem professores, eles vão desanimando e acaba também ficando uma liderança
trazendo prejuízos para a obra de Deus. Essa semana nós aprendemos um pouco sobre as consequências da falta de um líder. Fique atento e orando ao Senhor para que Ele não venha deixar faltar líderes de Deus, pessoas escolhidas, pessoas honestas para fazer a obra do Senhor. Continue estudando a lição, a revista. Essa semana, gente, eu precisei fazer um vídeo mais rápido porque a memória do meu celular tá bem curta e foi terrível para eu postar semana passada. Essa aula foi bem resumida, foi só para te dar um norte aí para ajudar a sua aula. Estude a sua aula com muita atenção, não esqueça de orar, de chamar o Espírito Santo para guiar a sua aula e esteja sempre ali debaixo da graça do Senhor, fazendo o chamado de Deus e cumprindo o que nós estamos aprendendo essa semana. Eu acredito que essa revista aqui de jovens, com esse tema, ela não é apenas só para jovem, serve para qualquer idade, porque liderança é um assunto muito importante e que todo mundo precisa entender a importância desse assunto. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente, que Ele venha continuar usando você na sua aula, na função que você está fazendo para o Senhor. Continue com o seu coração alegre, firme e que cada dia mais você venha se dedicar para fazer o ID de Jesus. Aos alunos, quero deixar aqui minha gratidão, principalmente aos meus alunos que estão assistindo às aulas. E no domingo de manhã, tá lindo de ver, eles estudam a revista, eles leem a palavra do Senhor e lá eles estão respondendo as perguntas quando eu faço. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Se você conhece pessoas que amam esse conteúdo, a palavra do Senhor, que tem o desejo de estar fazendo o que hoje nós estamos fazendo, envie esse vídeo para que ela venha estudar a palavra de Deus, assim se inspirar e deixar Deus usar. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus.